Hoje não está escrito mais um programa com o Dr. Rodrigo Silva falando de arqueologia e a Bíblia. Fique conosco, Está Escrito começa agora. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está Escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Amigos telespectadores, bem-vindos a mais um programa do Está Escrito. E como nós prometemos, aqui mais uma vez, Dr. Rodrigo Silva. Dr. Rodrigo, bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar de novo aqui no programa Está Escrito do Canadá. O prazer é todo nosso. Bem, na última semana, o senhor fez... Nós em inglês dizemos um cliffhanger. Deixou um gancho, né? Dizendo para o pessoal que nós vamos falar de um pedaço de tijolo que o senhor trouxe aí, muito interessante. Mas primeiro, porque como sempre... Eu tenho a certeza que tem pessoas que assistiram o programa uma semana passada, que ligaram para os amigos para assistirem este programa. Então, quem sabe uma pequena biografia do senhor, para começar. Aliás, eu até aproveito para corrigir um pequeno deslize que eu cometi da outra vez. Eu falei que há décadas que eu estou dando, eu não tenho tantos anos assim, dá para perceber, né? Na verdade, eu já dou aula no NASP, que é o Centro Universitário Adventista de São Paulo, por 13 anos. Lecionei também em outra faculdade no Brasil por mais 4 anos. Então, na verdade, eu tenho 17 anos aí de sala de aula. E já estudo... São quase 2 décadas. Quase 2 décadas, né? Mas ainda vamos ficar no quase, por enquanto. Sou formado em arqueologia, em filosofia, arqueologia também e teologia. Tenho treinamento nessas áreas aí. Já leciono esse tempo. Sou casado com uma professora também da Faculdade de Educação. E estamos felizes aí na área do magistério, da pesquisa e também do pastorado, porque, acima de tudo isso, eu tenho o prazer de ser um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que bênção. O senhor tem sido uma bênção aqui para nós, nosso programa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Rapidinho, uma coisa, nós não falamos, o senhor já foi em várias escavações? Sim, eu já participei de escavações em Israel, na Jordânia, no Sudão e também na Espanha. Na Espanha nós escavamos um sítio arqueológico de uma cidade de Clunia. No Sudão foi também uma pesquisa ali sobre a possível presença dos anaquins no deserto de Baiuda. Em Israel, nós escavamos alguns sítios ali sob a direção da Universidade Hebraica, quando a gente estava estudando com eles a especialização. E na Jordânia, com a Universidade de Andrews, quando nós estávamos fazendo o pós-doutorado em arqueologia bíblica. Deve ser muito interessante essas escavações, né? Muito bom mesmo. É uma oportunidade, sabe, tomar um artefato na mão, que você sabe que por milhares de anos esteve debaixo da terra. E você é a primeira pessoa, por exemplo, a escavar uma moeda que seja. Principalmente quando se trata de arqueologia bíblica, é algo muito importante. São elementos que contam a história do meu Deus. Eu fico pensando, será que alguém que pegou essa moeda conheceu pessoalmente algum personagem, o próprio Jesus? Então me remete também para o futuro, quando eu vou poder vê-lo face a face. Exato. Bem, nós temos que falar sobre esse pedacinho de tijolo. O pessoal está ansioso para saber. Eu estou ansioso também para saber. Então, o que o senhor pode nos falar a respeito disso? A arqueologia é uma ciência. Certo. E as ciências são feitas de detalhes. Os detalhes são importantes. Às vezes, um detalhe pode fazer toda a diferença. Apenas para recapitular para aqueles telespectadores que estão sintonizando o Está Escrito agora e não estavam anteriormente, nós dissemos aqui, nós fizemos um desafio. Porque, Bill, é uma coisa que é bom deixar claro para todos que estão nos assistindo, não há como ser neutro em relação a este livro. Se a Bíblia é um livro falso, eu afirmo isso aqui no seu programa, se a Bíblia é um livro falso, este é o pior livro de todos os tempos, deve ser combatido. Por outro lado, se ela for verdadeira, este é o maior livro de todos os tempos, deve ser seguido. Note, eu não tenho espaço para o meio termo. Certo. Se a Bíblia é falsa, tolo aquele que não a combate. Se a Bíblia é verdadeira, tolo aquele que não a segue. Certo. Não há como ficar neutro, então eu faço um desafio. Esse programa se chama Está Escrito. Ele é baseado numa falsidade ou numa verdade. Isso é para cada um pensar. E a partir disso tomar a sua decisão. A Bíblia conta uma história muito estranha.
A princípio, eu admito que é uma história estranha. Um casal num jardim, seduzido por uma serpente. Se alguém dissesse para mim, escuta, você acredita na história dos 3 porquinhos? Ninguém acreditaria nessa história. The Three Little Pigs. Right. Ninguém acredita nisso. Porcos não falam, lobos não sopram casas, porcos não constroem casas e moram nela. Por que eu não acredito na fábula de La Fontaine, dos 3 porquinhos, mas acredito na história de uma serpente que falou? Se porco não fala, como é que serpente fala? Então vamos admitir, realmente é uma história estranha. Mas se eu estivesse num tribunal e Moisés apresentasse essa história estranha, você há de convir comigo que um bom advogado não vai chamar de mentirosa uma testemunha apenas porque a sua história é estranha. O direito está repleto de histórias estranhas que eram a mais pura verdade. Certo. Concorda comigo? Lógico. Então é uma história estranha a princípio, mas eu tenho como verificar a viabilidade dela ou não, através das testemunhas que confirmem aquele depoimento. Então vamos ver, a história que a Bíblia me apresenta, ela é confirmada por outros depoimentos. Quando eu vou no mais longínquo da história humana, as primeiras inscrições produzidas pela humanidade, no começo da civilização humana, que história elas me contam sobre os seus ancestrais? Notemos, Bill, se Adão e Eva existiram, eles estão no topo da genealogia de todas as nações do mundo. Todas as civilizações do mundo nasceram deles, se é que eles existiram. Certo. Se é que eles existiram e todos nasceram deles, nas primeiras civilizações, eu devo encontrar elementos que me remetam a esse ancestral comum. Lógico. E eles existem. Então, no programa Está Escrito, eu acho que quem perdeu tem uma chance de poder assistir através da internet, exato, não é isso? Está Escrito.ca. Então, você se perdeu, pode ver através da internet as informações que nós estamos apenas sumarizando aqui. E dentre os vários elementos contados nessas primeiras inscrições cuneiformes da humanidade, elementos como um jardim do Éden, um casal que é expulso dali, uma rebelião no céu, etc., há a história de um dilúvio. Você tem, por exemplo, o épico do Gilgamesh, o épico do Atrahasis. Todos eles contam, o dilúvio sumeriano, falam a respeito de uma grande inundação que tomou conta de todo o mundo e apenas alguns se salvaram. E logo após mencionar essa inundação, falam que as suas cidades foram construídas a partir da construção de uma torre sagrada. Essa torre sagrada tinha algumas funções específicas, entre elas a adoração aos deuses, Enlil, que eram os deuses que eles adoravam, fugir do grande dilúvio, interessante, fugir do grande dilúvio. Inclusive, há um tablete cuneiforme, traduzido por Kramer, que faz menção à torre que foi construída numa época em que todos adoravam a Enki numa só língua. E também há a menção de que as línguas foram confundidas posteriormente à construção dessas torres. 14, alguns acreditam até 18, por algumas ruínas não estão muito claras. Entre 14 e 18, ruínas de torres foram encontradas datadas do 3º milênio antes de Cristo. A Bíblia me fala também que uma das primeiras cidades pós-diluvianas a serem construídas foi a cidade de Babel, construída por Nimrod. Essa cidade foi construída a partir de uma torre. Olha que interessante, a arqueologia me mostra que as primeiras civilizações são cidades construídas por torres. Agora, este aqui é um pedaço de um tijolo de uma dessas torres-templo construídas na Suméria, datados do 3º milênio. Arqueologicamente falando, nós damos o nome de zigurats a essas torres-templo. Agora, se o telespectador olhar bem no seu vídeo, vai perceber que esse tijolo que eu tenho na mão aqui, ele tem uma parte do tijolo, é claro, e aqui uma parte escura. Certo. Tá vendo essa parte bem escura? Exato. Essa parte aqui era o cimento que eles usavam para colar os tijolos de argila. Esse cimento é asfalto ou betume. Asfalto ou betume. Era asfalto ou betume que eles usavam para colar os tijolos daquelas antigas torres cujas ruínas nós encontramos hoje. Agora, veja que interessante. A arqueologia me mostra que as primeiras civilizações foram fundadas a partir da construção de torres, com o objetivo de escapar de um dilúvio, adorar os deuses, que houve uma confusão de línguas, como a Bíblia fala, e eu, arqueologicamente, quando pego um pedaço de um tijolo daquelas torres, do que sobrou delas, evidentemente, eu descubro que eles usavam piche, ou betume, ou asfalto, que é tudo a mesma coisa, como argamassa, como cimento. Agora, Por que isso é importante? Olha que interessante um detalhe da Bíblia. Vamos abrir em Gênesis, capítulo 11.
E se o nosso telespectador tiver uma Bíblia em casa, poderá acompanhar conosco também na sua casa. Pegue uma versão da Bíblia, King James Version, New Standard Version, ou uma versão em português, e você vai ver que interessante. Gênesis capítulo 11, verso 3. Eu gostaria, Bill, de pedir que você... eu estou com a Bíblia você tá com a Bíblia em inglês? Então eu vou ler aqui mesmo em português. Sure. Isso é culpa de Babel. Senão teríamos apenas uma Bíblia, apenas uma linguagem. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Interessante. Interessante que aqui em inglês usa a palavra tar, que é asfalto. Que asfalto. For mortar, para colar. Justamente para colar. Interessante. Aqui. Então, num pequeno detalhe, eu vejo confirmada a descrição do que a Bíblia falou. Então, aquele depoimento que o autor do Gênesis me apresenta é um depoimento que está repleto de evidências testemunhais, de evidências materiais, testemunhais, outras pessoas contaram a mesma história, evidências materiais, como aquelas que eu encontro no chamado registro arqueológico. Dá para confiar realmente nessa história. E isto é apenas um exemplo, hein? Um detalhe tão pequeno, né? Interessante, né? Como a Bíblia menciona isso. Isso foi você que descobriu? Esse aqui, tijolo... Não, esse aqui quem trouxe para... Eu tenho um problema, eu não consigo entrar no Iraque, porque eu tenho carimbo israelense, meu passaporte. Então, alguns países, na Síria, em alguns lugares, é difícil você poder entrar. Mas esse aqui, quem nos doou foi o professor Paulo Bork, que trabalhou lá, e ele trouxe esses 2 pedaços lá para o nosso museu, que nós temos no Brasil, lá no NASP, o único museu de arqueologia bíblica da América Latina. O único? O único. Nós temos em torno de 300 peças, 90% delas originais, trazidas do Oriente Médio e esclarecendo todas com certificado de autenticidade e de autorização dos governos que permitiram. Nada foi tirado de maneira escusa. Então, esse tijolo tem quantos anos? Esse pedaço aí? Esse aqui tem 4.300 anos. 4.300 anos. Então. Agora, algumas peças do museu caíram lá por, entre aspas, acidente. Eu digo entre aspas acidente, Bill, porque eu sou um crente descrente. Eu vou explicar isso para o telespectador. Eu estou produzindo um livro no Brasil que o título dele será O Ceticismo da Fé, porque às vezes é preciso duvidar para crer. Certo. É ler do engano achar que o ateu não crê em nada e que o crente acredita em tudo. Muita coisa que o ateu crê é pela fé. Certo. O ateu acredita em muita coisa. Por exemplo, o ateu acredita que o universo surgiu por acaso. O crente duvida disso. Então, está vendo que o crente também duvida, o crente também descrê. Eu prefiro a máxima latina que diz ex nihilo nihil fit. Do nada, nada se produz. Certo. Isso é verdade. Um monte de nada mais um monte de nada é igual a nada. 0 mais 0 é igual a 0. Então, eu pergunto para o ateu, se não existe Deus, o que havia antes do Big Bang? O que havia antes do início do universo? Alguns chamam de Big Bang, eu não vou aqui entrar no mérito da questão. O que havia antes do surgimento do universo? Se não havia nada, por que hoje há algo? Certo. Então, justamente por eu ser um incrédulo quanto ao nada, eu sou obrigado a crer em Deus, entende? Certo. E dessa maneira também, entre o meu rol de incredulidades, existe a minha descrença quanto à coincidência. Eu prefiro falar de providência divina, certo, que é matematicamente falando, a chance da coincidência é infinitamente remota.